Eu gosto muito de coisas antiguinhas. Não precisam ser coisas de grande valor, mas coisas artesanais, como por exemplo essa jarrinha, que é portuguesa, é arte popular portuguesa, da arte típica de Alcobaça. E essa jarrinha, por exemplo, era da minha tia, ficou para mim. Eu sempre achei ela assim muito lindinha. Não é nada de especial, mas é pintada à mão com um estilo próprio. E eu sempre guardei como uma coisa preciosa essa jarra. Só que aqui está Alcobaça, Portugal, tudo isso. Mas tem um problema, e às vezes justamente na vida, coisas que a gente gosta muito tem um problema. Qual é o problema dessa jarra para mim? É a frase que está escrita nela. Olha só. Assim: ninguém diga neste mundo, desta água não beberei. Essa frase é conhecida, muito famosa. E eu penso um bocado nas implicações profundas dessa frase, se a gente realmente acredita que deva ser assim, ou se a gente se pergunta se às vezes a gente não tem que dizer simplesmente, não, dessa água realmente não beberei. O que quer dizer a frase dessa água nunca beberei? Eu acho que muitas vezes trata-se de uma situação na qual a gente prefere a morte a compactuar com alguma coisa que não seja boa. É uma atitude radical de autoviolência. Poderia ser interpretado como um orgulho, e é por isso que essa frase tem sucesso através dos séculos, porque há pessoas que podem, por orgulho, por mero orgulho, sem razão nenhuma, dizer, isso aí eu não quero, nunca vou querer, e pode acontecer que um dia a pessoa vai precisar daquilo, e aquilo vai salvar a vida dela. Não é? E a água é isso, se você tiver com muita sede, você tem que beber a água para viver, mesmo se essa água não for boa. Mas o que acontece? Algumas vezes aconteceram na minha vida que eu tinha obtido alguma coisa de forma desonesta, né? Fiz alguma coisa que não deveria fazer para poder ter uma certa coisa, para usar essa certa coisa, me beneficiar. E aí vem a questão: quando você descobre que você está fazendo isso, que você está se beneficiando, a sua vida está sendo construída em cima de um delito, ou mesmo de um crime, enfim, de uma coisa errada que não era para ter sido feita, você, ao meu ver, o verdadeiro arrependimento é você pedir perdão e fazer a reparação e abrir mão daquilo que você conquistou desonestamente. Porque se você apenas, vamos dizer, disser, me arrependo de ter feito, e continuar usando, continuar bebendo daquela água, você vai estar dando um falso testemunho de arrependimento falso, superficial, quase que um pouco mais para remorsos do que para arrependimento. Então, nesse caso,
eu acho que a gente tem que dizer a si mesmo: dessa água não beberei. Vou abrir mão disso, vou perder isso, mesmo que eu tenha que morrer. Porque vai, junto com essa atitude, a certeza infinita, absoluta de que Deus está com quem faz assim, com quem se arrepende realmente e renuncia àquilo que foi conquistado de forma desleal e ilegítima. Então, há essa frase de Jesus, se não me engano, ele diz algo como que são os violentos que conquistam o reino de Deus. Como os violentos? Ele nunca pregou a violência. É os violentos contra si mesmo, contra seus apegos. Então eu pensei, bom, essa jarrinha, então, melhor não tê-la. Não vou vender porque ela é tão bonita. Mas se eu vender, será que a beleza dela justamente não vai tentar convencer outras pessoas dessas palavras: dessa água não beberei? Nunca ninguém diga: dessa água não beberei. E às vezes é também por causa dos outros que a gente deve dizer: dessa água não beberei. Se alguém está ajudando você, por exemplo, e fere a tua dignidade, você deve dizer: já não bebo mais dessa água. Porque essas pessoas precisam aprender que o amor e a caridade são feitos sem a humilhação. Se essa pessoa também conquistou com desonestidade a sua fortuna e vai ajudar um terceiro que sabe que aquele dinheiro é sujo, é dinheiro que traz infelicidade para muitos, e quantos comércios não são assim, né? A gente tem também que chegar à conclusão que é melhor dizer: desta água não beberei. Obrigado, mas não. Então, é difícil para mim, mas eu acho que tem que ser feito um pouco de violência, porque essa água, aqui tem água, ela entra por aqui, e sai por aqui. Então, se a água que entrou por aqui está contaminada, a água que sai por aqui vai estar contaminada e você vai se contaminar. Esse que é interessante, a forma desse vaso, né? Porque você vê a água, digamos, contaminada que vai entrando na jarra, e depois você vê a água que você vai beber. É a mesma água. Mas não basta a gente agir segundo isso que eu estou trazendo, que às vezes é preciso sim dizer: esta água não beberei, mas a gente tem que fazer desaparecer do mundo essa frase que força as pessoas numa falta de coragem, empurra as pessoas a não terem coragem